Meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse texto evangélico de hoje que nós escutamos na narrativa segundo São Marcos, é um texto de uma profundidade espiritual muito grande, no tocante à vida dos ministros sagrados, no tocante aos homens de Deus. Primeiro, nós vemos aqui no texto do Evangelho a volta dos discípulos. Se vocês bem lembram, dias antes, Nosso Senhor tinha enviado 2 a 2, conferindo a eles poder. Eles foram, evangelizaram, curaram, anunciaram o Evangelho. E agora voltam para o Mestre. É o primeiro retorno. Só que o Senhor, olhando ali, o que eles tinham falado, o que eles tinham partilhado, o entusiasmo, a alegria de anunciar o reino de Deus, as dificuldades também, Nosso Senhor vai e chama assim: vinde, vamos descansar um pouco, vamos sozinhos para um lugar deserto. Essas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo têm para nós um significado muito grande, porque o descanso daqueles que pertencem a Deus não pode ser de modo algum um descanso distante de Deus. Um ministro sagrado nunca pode tirar férias de Jesus Cristo. Mesmo no tempo de férias, o ministro sagrado é chamado a celebrar a missa todos os dias, com assistência do povo ou não. É chamado a rezar a liturgia das horas todos os dias, a viver a sua vida na proximidade de Deus. Ele descansa do ofício de curar almas, de pastorear, mas não descansa da sua vida religiosa, da sua proximidade com Deus. Não é porque agora está de férias que deve acordar 10 horas da manhã, que deve esquecer de rezar, que deve esquecer de estar em Deus. Não. O descanso daqueles que pertencem a Deus deve ser na companhia de Deus. Porque se vocês lembram bem, o texto evangélico de hoje tem uma proximidade muito grande com o Salmo 22, 23. É o Senhor, o bom pastor, que leva os homens a descansar. Onde? Em verdes pastos, em campinas verdejantes, como fala tão bem o salmista Davi. É Deus, nosso Senhor, que nos faz repousar, que nos faz descansar. Tanto que é preciso pedir a Deus, nos dias de hoje, mais do que nunca, a capacidade de descansarmos, nos desligando das nossas vidas, desligando dos problemas, das dificuldades, das preocupações. Porque se vocês param bem para pensar, nós descansamos, muitas vezes o corpo, mas a nossa mente continua trabalhando, preocupada. A gente não consegue desligar. E é preciso, ao rezar, colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e tomarmos consciência que aquele momento de descanso ali, ele é pertinente para o nosso bem-estar. E muitas vezes também, ficar no deserto nos causa um equilíbrio muito grande. Muitas vezes é preciso ficar só,
ficar só e fazer essa experiência de estar totalmente em Deus. Por esses dias eu dizia aos seminaristas da paróquia assim: olha, eu saí do seminário, mas o seminário não saiu de mim, porque o estilo de vida continua praticamente a mesma coisa. Por quê? Para poder compreender que é no silêncio, é no deserto, é na tranquilidade da vida que o Senhor, o bom Deus, Ele nos fala aos nossos corações. Só que o Senhor chama aqui os discípulos para descansarem, para estarem no deserto com Ele, ou seja, para descansarem um pouco distante de todo mundo. Só que o que é que acontece? A multidão ali vai atrás daqueles discípulos. E é interessante, porque é a primeira vez que aparece nas Sagradas Escrituras, né, dessa forma aqui, assim, reconheceram que eram eles. Sempre reconheceram que era Ele. Aqui, reconheceram que eram eles. Ou seja, os discípulos aqui estavam fazendo muito bem o papel de serem homens de Deus, de viverem em Deus, de tal modo que as pessoas reconheciam ali que eles eram diferentes. Por quê? Porque viviam nele. Reconhecer que era Ele era fácil. Reconhecer que eram eles agora é um grande mistério. Por quê? Porque a vida deles, dos discípulos, era uma extensão da vida dele. Porque se aproximaram tanto dele que pareceram com ele. Viveram tão próximo a ele que imitaram o jeito dele de viver. Vejam que isso aqui é algo muito importante e que muita gente hoje em dia não consegue compreender. O quê? Não conseguem compreender que nós, eu sacerdote, vocês fiéis, nós somos chamados a imitar na nossa vida Jesus Cristo. Ele é o grande modelo. Ele é o grande exemplo para nós. Qual é o modelo, Padre? Jesus Cristo. E qual é o nosso objetivo, Padre? Sermos perfeitos, como Ele, com o Pai e o Espírito Santo, é perfeito. E é o próprio Jesus que vai dizer. E por causa dessa busca pela perfeição que nós somos chamados, ninguém está imune à salvação sem se parecer com Jesus Cristo. É por isso que o apostolado da oração alcunhou de um modo tão bonito aquela jaculatória a Jesus Cristo no Sacratíssimo Coração, né? Fazei do nosso coração semelhante ao vosso, ou seja, muito parecido, de tal modo que as pessoas nos confundam. Então, é importante que a gente tenha sempre isso em mente. E a igreja, ao declarar homens e mulheres santos, o que é que a igreja está fazendo? A igreja está dizendo assim: olha, eles conseguiram reproduzir na própria vida a vida de Jesus Cristo. Imitem eles também, que vocês vão chegar nos céus. A vida dos santos
É o Evangelho vivo. Tem gente dentro da igreja que nunca teve o carinho de dizer assim: eu vou estudar a vida de um santo, eu vou ler a vida de um santo, e vou buscar compreender por que a igreja declarou esse homem santo, essa mulher santa. Por quê? Porque viveu na própria carne a vivência do Evangelho. Porque viveu na própria carne o jeito de ser de Deus. E foram verdadeiras luzes para o mundo. É por isso que nosso Senhor vai dizer: vós sois a luz do mundo. Ou seja, sou eu que devo brilhar em vocês, para que vocês possam clarear aqueles que estão nas trevas. Mas é impressionante como nós temos católicos esquecidos dessa verdade, de que nós temos por missão iluminar o mundo. É triste, mas muitas vezes nós vemos católicos que levam uma vida tão indigna, até de qualquer pessoa que não seja cristão. Muitas vezes levam uma vida de um modo tão errado, que nem parece que é corpo de Cristo, que nem parece que pertence a Jesus Cristo, porque o modo de viver, o modo de agir, não condiz com alguém que se encontrou com Cristo e busca imitar a Cristo na sua própria carne, busca imitar a Cristo na sua própria vida. E quando Jesus ali contempla aquela multidão, nosso Senhor tem compaixão, ou seja, ama aquele povo com um amor que sai das suas entranhas, de uma entrega total, de uma vida totalmente entregue pela salvação do homem. E eu gosto como Marcos coloca nesse texto aqui: Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Por quê? O próprio Marcos vai dizer: porque eram como ovelhas sem pastor. É impressionante, mas não existe diferença entre essa numerosa multidão aqui do século I com a numerosa multidão do século XXI. Não existe diferença. Por quê? Porque as duas multidões são como ovelhas sem pastor. Aqui, por ainda não conhecerem a Jesus Cristo, no século I. E hoje em dia, alguns tantos por não conhecerem Jesus Cristo, e alguns tantos por rechaçarem Jesus Cristo. Porque, minha gente, olha, vamos trocar em miúdos aqui. Reconhecer Jesus Cristo não é só vir na igreja. Conhecer Jesus não é só vir na igreja. Você pode vir na igreja, sentar no banco, participar de uma pastoral, de um movimento, mas não conhecer Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo não quer dizer que não vai ter pecado. Vai ter, os pecados vão acompanhar a vida toda. Vão ter limitações, vão ter dificuldades. Mas reconhecer a Jesus Cristo, conhecê-lo na nossa própria vida, quer dizer que é Ele quem vai nortear o meu modo de agir, o meu modo de pensar, o meu modo de ser no mundo. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos, não é evangelizar no primeiro momento
quem está fora desgarrado da igreja, não. No primeiro momento, nós temos que evangelizar quem está dentro da igreja. Porque a quantidade de fiéis que estão dentro da igreja católica nos dias de hoje, mas não são evangelizados, não se encontraram com Jesus Cristo, é uma coisa impressionante. E eu ainda digo mais a vocês. Quando eu falo aqui, eu não estou só falando de leigos, não. Eu estou falando de clérigos também. Quantos tem? É uma fala corajosa, mas é uma real constatação. Porque se eu encontro Jesus Cristo de verdade, o meu modo de pensar e de agir vai ser diferente. Eu não posso agir e pensar como um pagão. Eu preciso compreender que eu tenho que levar a sério a minha vida, apesar das minhas limitações. Tenho que ter prazer pelas coisas de Deus, apesar dos meus defeitos. Tenho que me esforçar para ser coerente na opção que eu fiz, apesar das vicissitudes, das dificuldades que a vida, que o mundo presente nos impõe. Porque é claro que não é fácil hoje em dia um homem ser fiel à sua esposa. É difícil. Claro que não é fácil hoje em dia um jovem guardar a castidade antes do casamento. É difícil. Claro que não é, que é difícil. Claro que não é fácil. Mas é justamente aqui a mística daquilo que nós celebramos. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. O meu sacrifício é uma vida entregue, ofertando o Evangelho de Deus, ou melhor, ofertando a Eucaristia pelo Evangelho ao povo de Deus, e o povo de Deus se esforçando para viver a estatura de Cristo. Esse é o sacrifício. É o sacrifício de um homem compreender que é tentado para atrair a esposa e dizer não posso, e aquilo ali doer na carne. É o sacrifício de algum agente, de algum poder público, ser tentado a roubar, a desviar alguma coisa e dizer eu não posso fazer isso. É a tentação de um funcionário roubar o tempo de trabalho e lutar para ser coerente no trabalho, deixar de lado, por exemplo, o celular e tantas coisas. Então, o sacrifício que nós ofertamos a Deus é a nossa busca sincera pela perfeição. Já dizia de um modo tão santo e tão bonito, né? Tanqueray, que é um dos grandes místicos da igreja, Adolfo Tanqueray. O meu sacrifício é a luta constante por uma vida coerente no Evangelho de Deus. Sim. Só que, da mesma forma que existe uma proximidade muito grande com o povo do século I e do século XXI, que eram e que é como ovelhas sem pastor, da mesma forma, Jesus começou a ensiná-los, ensinou lá atrás e continua ensinando até hoje. É por isso que aqueles que são colocados à frente da comunidade cristã, membros, coordenadores, alguém que tem o dom de liderança numa comunidade, em uma paróquia, tem que compreender que tem que tender de um modo mais perfeito a Deus. Tem que entender a perfeição para poder atrair os outros, para poder ser um luzeiro ali, no seu pequeno pastoreio. Porque o que é fazer pastoral? É participar do munus do pastor, ou seja,
é ajudar o pastor a apacentar as ovelhas de Deus. E muitas pessoas não conseguem compreender nem entender isso aqui. Então vamos, meus irmãos e minhas irmãs, pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude, que nos ilumine todos os dias, como eu venho terminando sempre a homilia assim, para que Ele nos ajude a tendermos sempre à perfeição, a termos essa inclinação para sermos cada vez mais de Deus, nosso Senhor. E vejam que quanto mais nós tendermos para Deus, mais sede de Deus o nosso coração terá, e mais rechaço pelo mundo vai surgir em nossas vidas. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar os nossos pedidos